Os fundos imobiliários de papel estão ficando bem populares entre os investidores aí por conta dos dividendos, né? Estão pagando muitos dividendos. A gente pega fundo imobiliário aí como IRDM11, HCTR11, pagando 12%, 13%, até 15% ao ano. Isso com certeza atrai a atenção dos investidores. Mas provavelmente você está cometendo 3 erros ao investir nesse tipo de fundos imobiliários, tá? E eu vou te explicar esses 3 erros nesse vídeo para você não cometer mais isso, beleza? Mas antes eu quero te fazer um convite. Se você acabou de chegar aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que sair por aqui. Seguinte, primeira coisa que você precisa entender, né? O que é um fundo imobiliário de papel, se você está chegando agora? Existem praticamente 3 tipos de fundos imobiliários. Tem os fundos de tijolo, os fundos de papel e os FOFs, que são fundos de fundos. Fundo de tijolo é um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, em construções. Fundo de papel é um fundo imobiliário que investe em dívidas imobiliárias, são chamados CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário. E os FOFs, fundos de fundos, são fundos que compram outras cotas de outros fundos imobiliários. Então você delega seu poder de escolha para o gestor daquele fundo e ele vai escolher os fundos imobiliários para você, tá? Mas nesse vídeo a gente vai falar somente dos fundos imobiliários de papel. Qual que é o primeiro erro que você comete ao investir no fundo imobiliário de papel? Olhar o dividend yield. Muita gente escolhe um fundo de papel porque, pô, o HCTR11 eu vou investir nele porque ele está pagando aí 15% ao ano. Vou investir no IRDM11 porque o IRDM11 está pagando 12% ao ano. Cara, isso aí é uma armadilha, velho. Isso aí vai te levar pro buraco e isso vai te fazer perder dinheiro. Por quê? Os fundos imobiliários, tá? Os de papel, os CRIs, eles pagam dividendos de acordo com a rentabilidade de cada CRI, que é uma dívida imobiliária. E cara, às vezes um pagamento alto de dividendos pode não ser algo recorrente, pode ser algo atípico. É o que a gente está vivenciando agora. A grande maioria de fundos imobiliários de papel não vai continuar pagando isso. Como assim, Antônio, vai continuar pagando isso? Simples. Grande parte das dívidas imobiliárias são indexadas, são reajustadas pelo IGPM. O IGPM é um índice que reajusta o aluguel, tá? E alguns CRIs são reajustados pelo IGPM. Tu pega o HCTR11, o fundo imobiliário de papel, pô, cara, tem CRI ali rendendo o IGPM mais 10%. O IGPM acumulado está em 20%, cara, ou seja, a dívida está em 30%. Pensa uma empresa com uma dívida pagando 30% ao ano de juros. Tu acha que isso aí é sustentável, cara? Tu não acha que isso aí tem risco de dar uma inadimplência, do cara não pagar a dívida, do cara ficar devendo e o fundo imobiliário tomar um calote? Isso pode acontecer, tá entendendo? Então, muitos desses fundos imobiliários, as dívidas são atreladas ao IGPM. No caso do HCTR11, isso acontece bastante, por isso que o dividend yield está lá em cima. Só que a primeira coisa que você precisa entender, isso é atípico e isso não vai acontecer para sempre. Tá assim alto hoje porque o IGPM está muito alto, mas o IGPM pode cair, entendeu? Eu não gosto, cara, eu jamais investiria num fundo imobiliário onde os devedores do fundo, os devedores dos CRIs, estão pagando 30% ao ano de juros, 35% ao ano de juros. Que empresa que consegue pagar 35% ao ano de juros, cara? Isso vai quebrar a empresa rapidinho, velho. Tanto que o HCTR11 já tá com uma inadimplência muito alta. Se tu pega os CRIs, cara, tu vê que tem CRI com inadimplência de 2%, tem CRI com inadimplência de 5%, inadimplência de 4%. Enquanto tu pega a inadimplência total do fundo imobiliário HCTR11, tá uma inadimplência bem considerável e isso é extremamente arriscado. Inclusive esse fundo imobiliário em específico, eu já falei dele e fiz um vídeo, vou deixar no card aqui em cima, tá? Continuando. Outra coisa que você tem que analisar nesse mesmo tópico do dividend yield, você tem que ver a segurança daquele CRI. Você tem que ver se é um CRI bom ou um CRI ruim, porque um CRI é uma dívida. E existem dívidas boas e existem dívidas ruins. Existem devedores bons e existem devedores que podem não pagar, devedores duvidosos, tá? E como que você avalia se um CRI é bom ou ruim? Primeira coisa que você vai fazer é avaliar a nota daquele CRI, tá? Se você entrar no relatório mensal do HCTR11, no relatório mensal aí do IRDM11, você vai ver que tem uma carteira de CRIs e tem a nota de cada CRI ali. Como é que funciona essa nota? Essa nota é por ordem alfabética, tá? Então, por exemplo, ali do C até o A. O C é ruim e o A é muito bom, entendeu? Como que funciona? Geralmente é por escadinha. Então, por exemplo, ó, simples B, muito ruim, duplo B, menos pior, triplo B, menos pior ainda. Quando passa para o A, já é bom. A bom, duplo A muito bom e triplo A ótimo, tá? E ainda tem os intermediários, por exemplo, A tem A menos, que é pior que o A, digamos assim, aí tem o A que é bom e tem o A mais que é melhor que o A, e depois vem o duplo A, aí duplo A menos, duplo A mais. Então tem essa classificação, tá? E o fundo imobiliário, por exemplo, o HCTR11, a maioria dos CRIs são nota B, ou seja, são CRIs extremamente arriscados. Então quando você vai investir num fundo imobiliário de papel que está pagando altos dividendos, tu tem que tomar muito cuidado. Tu tem que ver se esses dividendos vão continuar, se não é algo do momento, e você tem que ver também se esses CRIs são seguros, se não são duvidosos, se não tem devedores ali que podem não pagar, que podem ficar inadimplentes. E em alguns fundos imobiliários já tem devedores ficando inadimplentes, porque eles não estão conseguindo pagar 30% ao ano de juros. Não estão conseguindo pagar até 40% ao ano de juros. Isso é loucura, velho, é loucura. Então isso não é sustentável, entendeu? Por isso que você tem que analisar isso. Não leve em consideração somente o dividend yield, somente os dividendos, beleza?
Segundo ponto que você tem que levar em consideração ao analisar um fundo imobiliário de papel, tá? O P/VP. O que é o P/VP, cara? O P/VP é o preço sobre o valor patrimonial do fundo imobiliário, tá? O preço é o preço que está sendo negociado hoje e o valor patrimonial, tá? É o valor patrimonial do fundo, ou seja, você pegar o patrimônio do fundo, dividir pelo número de cotas, vai dar o valor patrimonial. Fundos imobiliários de papel com P/VP acima de 1,5, acima de 1,4 já começa a ficar muito caro, tá? Por exemplo, o IRDM11, cara. O IRDM11 hoje está com valor patrimonial ali aproximadamente de R$100, R$99, R$98 e está sendo negociado a 130, ou seja, está 30% acima do valor patrimonial dele. Isso já é um indício que ele está ficando caro. Então você tem que se atentar para não comprar um fundo imobiliário de papel com P/VP muito alto, tá? Isso pode ser extremamente arriscado. Isso pode te levar, assim, como é que eu posso te dizer, pro buraco. Como assim levar pro buraco, Antônio? Pô, qual que é o mal de pagar isso? Pô, às vezes o fundo imobiliário pode ser até bom, cara, mas se tu paga muito caro, pode ser um péssimo investimento, entendeu? Ele pode demorar para se recuperar, ele pode demorar para voltar a subir. Vou dar um exemplo na prática, tá? Digamos que no seu bairro ali tem uma casa que é muito top, com piscina, sol de manhã, sol à tarde, e todos os vizinhos gostam daquela casa. E aquela casa custa 100 mil. Aí o cara foi lá, colocou a casa à venda, só que o cara tá pedindo 200 mil na casa. Pô, o dobro do preço. Pô, a casa é muito boa, mas vale a pena pagar o dobro do preço só para ter aquela casa? Você precisaria de mais ou menos 5, 6 ou até 10 anos de valorização para recuperar o seu investimento e vender pelo mesmo valor que você comprou, tá? Então, no caso dos fundos imobiliários de papel, é a mesma coisa, cara. O fundo imobiliário pode ser muito bom, mas se você pagar um preço caro, pode ser um péssimo investimento. A mesma coisa acontece com ações, com fundos imobiliários, com ETF, tudo é preço. Tem aquela filosofia da galera que acha que preço não importa, que você pode pagar o preço que você quiser, né? Mas se você acha que o preço não importa, eu tenho uma oferta pra você também, tá? Tô vendendo minha carteira toda de ações pelo dobro do preço. Vendo Itaúsa por R$20, vendo Engie por R$100. Se você quiser comprar, eu vendo pelo dobro do preço. Se você acredita que preço não importa. Eu acredito que preço importa. E se preço importa, não é porque o fundo imobiliário é muito bom que você vai pagar caro nele, beleza? E o terceiro erro que você comete, aí já não é tão atrelado só a fundos imobiliários de papel, é mais a todos os fundos imobiliários. Se atentar com o imposto de renda. Cara, pelo amor de Deus, cara, toma cuidado com isso, tá? Por quê? Os fundos imobiliários não têm isenção igual às ações. Qualquer valor que você vender de fundo imobiliário, você tem que pagar imposto, cara. Tem que pagar se você tiver lucro, tá? E esse imposto é de 20% sobre o lucro. Então, se tu comprou uma cota ali, por exemplo, sei lá, comprasse uma cota do, vamos dar um exemplo aí, um fundo imobiliário, IRDM11. Digamos que tu comprou uma cota do IRDM11 por R$100. Tu vendeu essa cota por R$150, tu teve um lucro de R$50, cara. Tu já precisa pagar o imposto, já precisa pagar uma DARF, tá? E esse imposto, nos casos dos fundos imobiliários, é de 20% sobre o lucro. Então, tu comprou por R$100, tu vendeu por 150, teve R$50 de lucro, 20% de R$50 daria R$10. Então, você tem que emitir uma DARF e você tem que pagar essa DARF até o último dia do mês seguinte, para não tomar multa e não tomar juros, tá? Se você tem dúvida disso, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu gravei recentemente, onde eu falo como emitir uma DARF, como fazer um pagamento de imposto, que eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Toma muito cuidado com isso. Fundo imobiliário não tem isenção de venda. Qualquer valor que você vender, se você vender com lucro, você tem que pagar esse imposto. Se você vender uma cota de um fundo imobiliário com prejuízo, esse prejuízo você pode abater num lucro futuro, tá? Então, por exemplo, tu comprou uma cota do IRDM11 por R$100 e tu vendeu depois por R$50, tivesse um prejuízo de R$50. Aí daqui a alguns dias tu comprou de novo por R$100 e tu conseguiu vender por 150. Tu teve um lucro de R$50 agora. O teu prejuízo passado de R$50, ele vai abater o teu lucro futuro de R$50. Então você não vai precisar pagar esse imposto de renda. Mas você precisa declarar, tá? Tudo que você vender, tudo que você comprar, você precisa declarar no imposto de renda, né? Porque você não precisa pagar e você não precisa declarar, beleza? Esses são os 3 principais erros ao investir em fundos imobiliários de papel. Tome muito cuidado com eles. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.